13, ontem nós concluímos o capítulo 12. Lucas capítulo 13. O título da nossa mensagem de hoje é algo que deve nos impulsionar a nossa vida como um evangelismo contínuo. Muitas vezes pensamos nessa palavra evangelismo como como alguma coisa temporária, algo que a gente faz de tempos em tempos na igreja. Mas o evangelismo, do ponto de vista bíblico, é um ato contínuo. Cada cristão, a partir do momento que ele se converte, ele se torna um evangelista, onde ele estiver. Seja no trabalho, seja em casa, na igreja, onde ele estiver, ele deve ser uma luz que ilumina. Isso é o evangelismo. E agora o Senhor Jesus, ele vai nos impulsionar a refletir sobre isso, aqui em Lucas capítulo 13. Dois eventos que aconteceram na época de Jesus e que nós não temos notícia a respeito de como foi o ocorrido. Mas nós lemos aqui em Lucas e sabemos que esses acontecimentos foram ocorridos na época de Jesus, num tempo próximo, tanto que as pessoas vêm até Jesus questioná-lo sobre a morte de algumas pessoas. E aqui nós vamos ver dois casos: a morte de algumas pessoas em um desastre, né? Ou em uma catástrofe, né? Quando você, por exemplo, um tiroteio, e aí você é alvejado e morre. É algo que tem se tornado muito comum nos noticiários, pessoas que morrem com bala perdida. E aí se pergunta, por que essa pessoa morreu? Tivemos aqui um exemplo da pandemia. Eu perdi os números, mas eu acho que morreram mais de 600 mil pessoas no nosso país, só em virtude do Covid, fora as outras mortes, né? Por outras enfermidades e causas. Então, às vezes se pergunta, por que determinada pessoa morreu de Covid e outra não? Por que isso? Será que aquela pessoa era mais pecadora? E é importante a gente refletir sobre isso, pois as pessoas chegaram para Jesus justamente com um pensamento que já acompanhava, e a gente pode ver isso no livro de Jó, acreditar que todo sofrimento é por conta de algum tipo de desobediência. E nem sempre. Em alguns casos, sim, o sofrimento é em virtude da desobediência, em muitos casos, mas em alguns outros não. Algumas vezes o sofrimento é para a glória de Deus. Mesma coisa a morte. Algumas pessoas morrem e vão para o melhor lugar que existe, é o céu. E outras morrem e vão para o pior lugar que existe, que é o inferno. E sempre que Jesus tinha uma oportunidade, ele apontava para essa direção. Porque nós, como seres humanos, temos uma tendência natural de pensarmos só nesse plano, de pensarmos só no que acontece no mundo. E Jesus, o tempo todo, ele tentava, por assim dizer, elevar os nossos olhos para o céu, elevar os nossos olhos para o que vai acontecer depois da nossa jornada aqui na Terra. Então, todos temos jornadas parecidas. Qualquer ser humano, ele dorme, ele acorda, ele faz refeições, ele tem necessidades fisiológicas, ele fica doente, ele tem momentos de saúde, ele tem momentos de lazer, ele tem momentos de tristeza. Isso é uma verdade na vida do crente e na vida do ímpio. Mas o importante é como a gente reage em relação a essas circunstâncias e, mais ainda, como a gente enxerga essas circunstâncias em relação ao que vem depois. E é isso que Jesus vai tratar. Perceba que tudo que está sendo falado aqui é como que, apesar de estar em um outro momento, mas Jesus está continuando a falar de um assunto que a gente tratou muito no capítulo 12, que é a questão do juízo. Jesus já havia dito no final do capítulo 12
que ele veio para lançar fogo sobre a terra. Nós falamos sobre isso recentemente. Depois ele falou, e vimos isso ontem de manhã, na nossa congregação no Alto das Pombas, quando ele fala sobre a importância de nós discernirmos os tempos, de nós identificarmos os sinais de que Deus existe e que logo, logo nós estaremos na presença dele, seja para salvação ou para condenação. E agora, Lucas, ele traz uma estrutura no seu evangelho, diferente dos demais. Essa parte só está no evangelho de Lucas, uma narrativa que só está em Lucas. E Lucas, então, ele diz a seguinte afirmação: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então, o que foi que aconteceu aqui? Vocês sabem que o culto no Antigo Testamento era feito por meio de sacrifício de animais. Amém? Quando Jesus foi apresentado ao templo, 2 pombinhas. O que se fazia com aqueles animais? Eles eram mortos. Eles eram sacrificados. Se a família tivesse condição, trazia um cordeiro. Alguns sacrifícios, depois que o animal era morto, uma parte era queimada, outra parte era dada para os sacerdotes, e outra parte podia ser dada, inclusive, para o ofertante também. Existiam vários tipos de sacrifícios, mas os sacrifícios sempre envolviam sacrifício de animais, morte de animais, e, inevitavelmente, o sangue. E aqui ele está falando de um momento específico, onde esses homens, eles estavam sacrificando e Pilatos mandou matá-lo. O que tudo indica aqui, irmãos, e a história nos ajuda a pensar dessa forma, os judeus nunca aceitaram, de fato, o domínio de Roma. Era muito comum, na época de Jesus, antes da época de Jesus, e depois até, rebeliões contra o domínio de Roma. Uma delas, inclusive, aconteceu no ano 70 depois de Cristo, e os romanos ficaram tão chateados por esse constante movimento do povo judeu de se rebelar contra ele, que destruíram completamente Jerusalém. Jesus já havia falado, inclusive, sobre esse fato, e aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Mas essas rebeliões, eles eram constantes. E aqui, no caso, eles devem estar... o Lucas está falando a respeito de uma dessas revoltas, que Pilatos, então, mata essas pessoas, e mata essas pessoas em um momento que elas não esperavam, em um momento em que elas estavam sacrificando a Deus. E a narração aqui diz que se misturou o sangue. O sangue dos animais se misturou com o sangue das pessoas. Outro caso foi justamente a queda de uma torre. Então, foi uma torre que caiu e matou 18 pessoas. E aí as pessoas perguntam, como foi isso? Será que aquelas pessoas eram mais pecadoras? E era muito comum esse tipo de pensamento. A gente vê até no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo passa por aquele naufrágio, que ele vai acabar numa ilha chamada Malta. Ele está se aquecendo do frio, uma cobra morde a sua mão, e as pessoas começam a dizer isso. Esse homem devia ser culpado de alguma coisa muito grave, porque não morrendo no naufrágio, Deus não quer que ele viva e enviou essa cobra para matar ele. E Paulo não teve nada. A mordida da cobra não fez nenhum mal a Paulo, o que trouxe assombro àquelas pessoas. Então, aqui Jesus nos ajuda a nos relacionar com essas situações, com situações que eu creio que acontecem no dia a dia de todos nós. Pessoas que conhecemos estão passando por doenças às vezes graves, pessoas que conhecemos estão perto da morte, algumas morreram nesse período de pandemia. E a morte de pessoas
ela deve nos impulsionar a refletir não sobre a morte da pessoa que morreu, mas sobre a nossa morte. E é isso que é tão errado, porque quando a gente, se você notar hoje em dia, e o irmão estava até falando algo nessa direção, um pouco antes, de alguém que morreu em Pernambués hoje, foi encontrado numa espécie de córrego, boiando, e muitas vezes, qual é o comentário quando a gente vê alguém morrer? Independente de ser um desconhecido ou uma pessoa famosa, sempre se diz, essa pessoa deve ter morrido por causa disso, por causa daquilo, essa pessoa assim. Mas a pergunta que deveria se fazer é, e se fosse a gente boiando? Onde é que estaria a nossa alma? E se fosse a gente que tivesse morrido de Covid, onde a gente estaria agora? E se alguma catástrofe acontecesse, desmoronasse alguma coisa sobre nós e nossa vida acabasse subitamente, onde nós iríamos comparecer? É isso que Jesus está falando. Nós vemos a realidade da morte todos os dias, mas, por mais incrível que pareça, nós não pensamos na nossa. Nós normalmente pensamos nos outros. E às vezes até a gente pensa, não, se acontecesse com fulano, o fulano ia para o inferno. E você? Ia para onde? E é isso que Jesus quer nos fazer pensar. Por isso ele diz, versículo 13: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito desses galileus. Perceba que a Galileia, ela ficava longe de Jerusalém. A Galileia era o território de Herodes, enquanto que a Judéia era o território de Pilatos. E eles estavam nessa época aqui brigados um com o outro. Quando foi que eles fizeram as pazes? Quando Jesus foi preso e quando Jesus foi morto, naquele momento em que Pilatos envia Jesus para Herodes, Herodes se sentiu valorizado e eles fizeram as pazes. O momento em que Jesus é enviado para a morte. Mas aqui eles estão em inimizade, eles dominavam territórios distintos, Galileia e a Judéia, e ele, porém, lhes disse, olha que coisa, em relação a essas pessoas que morreram, que foram assassinadas por Pilatos, ele porém, lhe disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores? Essa palavra pecadores no original é bastante interessante, porque ela significa tanto pecadores, como pode ser traduzida também como devedores, no sentido de que todos nós somos devedores, nós devemos a Deus, nós estamos em débito com Deus, todos nós. E é importante a gente pensar nessa palavra débito, porque muitos vão nos dever, muitos vão fazer coisas erradas contra a gente, mas o nosso débito para com Deus sempre vai ser muito maior. E por isso que quando a gente perdoa alguém, a gente está fazendo algo maravilhoso para a gente. Não só porque vai trazer paz, mas porque é um sinal de que o nosso débito com Deus foi perdoado. Perceba o que eu disse. Eu não disse que pelo fato de eu perdoar alguém, Deus vai me perdoar. Não é esse o pensamento. O pensamento é, porque eu perdoo alguém, isso é uma evidência que Deus me perdoou. Porque eu jamais perdoaria alguém se Deus não tivesse me perdoado antes. Não é uma barganha. Eu vou perdoar você porque senão Deus não me perdoa. Mas eu não me perdoaria se Deus não me perdoasse. Não, o cristão não tem esse coração. O cristão tem um coração de amor. Então ele perdoa por amor. Ele não perdoa porque está com medo de não ser perdoado. O cristão, lembre-se, ele teve o seu coração regenerado. Que fique bem claro, porque vocês vão ouvir pessoas ensinando diferente. Como se o perdão fosse uma barganha. Olha, eu vou perdoar você aqui, porque senão você sabe, né? Deus me perdoa lá, então. Mas, se não fosse Deus, eu não lhe perdoaria. O cristão não pensa dessa forma. Mas aqui Jesus diz, olha, ele porém lhe disse, versículo 2, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Jesus está dizendo, vocês acham que essas pessoas são diferentes de todas as demais pessoas? E aqui eu quero mostrar para vocês um dos versículos mais importantes para qualquer cristão que de fato reconhece
que foi salvo. É Romanos 3:23. Esse é um versículo que todo cristão que sabe que foi salvo, que tem a certeza da salvação pelo Espírito Santo, de alguma forma ele já meditou nesse versículo. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Esse é um versículo que todo cristão deve saber. Perceba, não é que ele deve decorar, ele deve saber esse princípio que está aqui em Romanos 3:23. Qual é o princípio? Todos somos pecadores, independente da aparência. Alguns parecem mais pecadores, outros menos. A gente olha para algumas pessoas e acha que aquela pessoa não peca, mas a gente só acha, né? Se aquela pessoa é um regenerado, ela mesma vai dizer para você: eu peco sim e me arrependo. Porque inclusive pensamentos impuros são pecados. Quando nós somos cristãos, à medida que crescemos em Cristo, nós vamos deixar de pecar por ação. Eu vou vigiar, eu vou orar, e eu não vou cometer determinadas coisas que eu fazia antes. Mas em relação aos meus pensamentos, eu vou continuar lutando. E algumas vezes eu vou ter pensamentos que eu vou pecar, e eu vou lutar contra eles, mas eu vou me arrepender por ter tido esses pensamentos. É isso que Paulo fala quando ele diz: porque dos pecadores eu sou o maior que eu conheço. Paulo não vivia na prática de pecado, muito pelo contrário. Paulo buscava viver uma vida de santidade, mas ele sabia o quanto na sua mente ele ainda precisava lutar contra o pecado que o assediava de perto. Então aqui no capítulo 3 de Romanos, vemos esse princípio. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, independente de você ter nascido numa família crente, independente de você ter sido batizado, de você fazer parte de uma igreja, de você ter um ministério na igreja, no meu caso ser pastor de igreja, todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus. A ideia aqui é, o que Paulo está falando é que nós somos inimigos de Deus, nós nascemos em inimizade. A glória de Deus e Deus são sinônimos. Então, o que é que nos carece? Nós nascemos carentes de Deus, porque estamos em inimizade para com Ele. Nós temos uma natureza inimiga de Deus. E a menos que o próprio Deus, por meio de Cristo, mude isso, nós teremos um destino tenebroso. E aqui no versículo 24 ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. O interessante, sem me aprofundar, mas o interessante desse texto é que Paulo está sendo redundante aqui. É como se eu dissesse para você: olha, pode ir aqui no mercadinho, pegar, vocês querem comer o que hoje? O irmão José queria sopa, né? Pode ali pegar sopa porque é de graça grátis. Mas se é de graça, já é o quê? Grátis. E se é grátis, é porque é de graça. Mas aqui, o apóstolo Paulo faz questão de ser redundante para que seja dada ênfase. Por quê? Porque em todas as religiões, inclusive no judaísmo e no movimento evangélico moderno, parece que para você ser salvo, você tem que fazer alguma coisa antes. Olha, você tem que dar lugar a Jesus. Quem nunca ouviu isso? Se você não der lugar a Jesus, Jesus não pode fazer nada. Porque Deus te deu livre-arbítrio. Não, Deus nunca te deu isso. Você nem sabe o que é isso, porque se você soubesse, você não falava. Mas a ideia é justamente essa. No judaísmo também era assim. As pessoas acreditavam que eles precisavam fazer uma série de coisas para merecer o céu. Se você for para o islamismo, é assim. Se você for para qualquer outra religião, budismo, qualquer outra religião, elas vão te dizer: você precisa fazer coisas para merecer algo de bom. Até no espiritismo, que acredita nessa mentira da reencarnação, eles dizem que você tem que fazer algo de bom para poder você reencarnar melhor. É mentira, não existe reencarnação. Mas toda religião prega assim. A única fé que difere de toda fé que já foi criada pelo homem é o Evangelho. Olha que coisa. Por isso Paulo diz, para que ficasse bem evidente essa ênfase,
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante. A palavra mediante significa por meio de. Ele é o meio, que é a graça. Qual é o meio? A redenção. Redenção é uma palavra que significa pagar o preço. Vem do verbo redimir, que significa pagar o débito de alguém. É como se tem um mercadinho aqui, alguém está com débito, o Calmon chega lá e diz, pode deixar que eu cubro. Né? Então aqui, redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus, perceba, Deus Pai, Deus Filho, agora Deus Pai, Deus propôs no seu sangue como propiciação. E essa palavra propiciação significa, é um termo bastante antigo, não é? E mesmo em português nós não estamos familiarizados com essa terminologia. Mas não, irmã, boa noite. Propiciação significa você reconciliar duas partes que estavam em inimizade. No caso, Deus e o homem. Então, por meio do sangue de Jesus, essas duas partes que estavam em inimizade, elas são reconciliadas. A propiciação significa tornar agradável. O homem que em tudo que fazia desagradava a Deus, agora por meio de Cristo passa a fazer algo que agrada a Deus. E como em João capítulo 3, o que Deus busca? João 4, verdadeiros adoradores. Mas a gente não podia adorar a Deus antes, porque tudo que a gente fazia desagradava. Até a nossa religião, como no caso de Nicodemos. Nicodemos, você é religioso, mas você não agrada a Deus. Você tem que nascer de novo. Você tem que ser regenerado. Você tem que ser justificado gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Para que aí então, tudo que você faça seja agradável a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Isso só pode ser feito por alguém que foi redimido pelo sangue de Jesus. Então ele diz, como propiciação, mais uma vez ele repete a expressão, perceba, mediante. A gente viu, mediante que há em Cristo Jesus. E aqui embaixo, mediante a fé, deixado impunes. Ou seja, Deus não vai nos punir pelos nossos pecados, porque os nossos pecados Jesus pagou. Não é porque Deus esqueceu o nosso pecado, porque Deus é justo. Ele não podia fazer. Não é que ele não podia fazer isso. Ele não iria fazer isso, porque isso iria contra a sua própria justiça. Então ele perdoa por meio de Cristo, que paga, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo, Cristo, ele é o justo. Que é o justo? É aquele que viveu a vida correta, é aquele que cumpriu toda a lei. O seu sacrifício é válido porque ele nunca pecou. Nós vimos isso no Antigo Testamento. O cordeiro que ia ser apresentado, ele tinha que ser o quê? Sem mancha. A ideia é justamente sem pecado. E qual homem poderia ser sacrificado para salvar outro homem? Nenhum, porque todos nascemos manchados. Então vem aquele sem mancha. E aí ele é justo. Para que o seu sacrifício tivesse validade, ele tinha que ser justo. E aí quando ele morre e ressuscita, ele agora é justificador. Ele não só cumpriu toda a justiça, como ele, em seu sacrifício, por meio do seu sangue, ele paga a dívida que nós tínhamos com Deus. E o que nós temos que evidencia que somos salvos? A fé nesse sacrifício. Então, porque eu sei que eu vou para o céu? Porque eu sou um pecador miserável que foi alcançado pela graça de Deus por meio do sangue de Jesus. Eu só vou para o céu porque Jesus morreu pelos meus pecados. Eu não mereço. Mas por que Jesus morreu pelo seu pecado? Qual é a diferença de você para outra pessoa que Jesus não morreu? Não sei. Eu sou tão pecador quanto a pessoa que vai para o inferno. Mas Jesus escolheu morrer pelos meus pecados. Ele me deu o Espírito Santo, que evidencia isso. E eu sou grato. Eu não sei porque ele não perdoou aquele.
Eu sei porque Ele me salvou, porque Ele me ama. Então, é importante que o cristão tenha essa visão, que existem coisas que a gente não sabe, mas existem coisas que a gente sabe e não só sabe, que a gente deve saber. E deve saber para poder ensinar. Daí a palavra evangelismo. Como eu vou dividir uma fé que eu não conheço? Como eu posso falar de um Jesus que eu não tenho intimidade? Como eu posso pregar um evangelho que eu não creio? Como eu posso pregar uma palavra que eu não medito? Então aqui, voltando agora para o nosso texto, que é Lucas 13, você entendeu o que Jesus está dizendo? Agora você entende, eu tenho certeza. Pensais que esses galileus, versículo 2 do capítulo 13, Jesus faz essa pergunta para aqueles que vieram até ele, dizendo: olha, esses homens morreram, é porque eles eram culpados, por isso que a morte deles foi tão terrível assim. Jesus diz: vocês pensam assim, que esses são mais pecadores do que todos os outros? Vocês não entenderam que todos pecaram e destituídos estão todos da glória de Deus. Vocês estão pensando errado. Vocês estão pensando com a mente do mundo. Deus nos chama para uma realidade diferente. Vocês acreditam que esses homens morreram por terem vocês acreditam que eles são mais pecadores do que os outros por terem padecido essas coisas? Jesus diz no versículo 3: não eram, eu vos afirmo. E é importante, Jesus não está dizendo que esses homens eram santos, e nem que esses homens eram mais pecadores. O que Jesus está fazendo é nivelando todo mundo. Todos estão nivelados, todos precisam fazer a mesma coisa, se arrepender e crer em Cristo. Mas pastor, o senhor disse que eu não faço nada para ser salvo. Eu não faço nada para ser salvo, eu faço porque eu sou salvo. Então, quando eu sou salvo, quando eu fui alcançado pela graça, a primeira evidência é o arrependimento. Deus trocou meu coração. Então, aquilo que eu olhava e achava que era bom, agora eu sinto nojo. Por quê? Porque Ele trocou meu coração. Antigamente eu gostava daquilo, mas agora eu não gosto mais. Antigamente eu não gostava das coisas de Deus, mas agora eu amo. O que foi que aconteceu? A regeneração. E essa regeneração vem de Deus. E essa regeneração, ela dá frutos. E frutos que são visíveis. E não são esses frutos que nos fazem merecedores da salvação. Não, esses frutos são a evidência da salvação. Isso tem que ficar sempre claro. Porque nós, como seres humanos, gostamos de aplausos. A gente gosta de fazer coisas que vão trazer reconhecimento. A gente gosta de fazer coisas que vão trazer algum tipo de retorno. E o Senhor diz: não. Você tem que fazer as coisas para a minha glória. E se você tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor. Só Ele é digno de toda honra, glória e louvor. O homem natural odeia isso, principalmente o homem religioso. O homem religioso gosta de alguém olhar para ele e dizer: rapaz, você é muito crente. Eu nunca faria o que você faz. Eu nunca leria a Bíblia como você lê. Eu nunca oraria como você ora. Eu nunca subiria ao monte como você. Eu não jejuaria jamais como você. Aí a pessoa dá aquela risada e diz: é pela graça. Mas na verdade ela está recebendo toda a honra. E Deus sabe. E Deus reprova isso. Por isso ele diz aqui: não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes. Olha que como Jesus muda o foco. Eles vêm até Jesus e falam de pessoas que já morreram. Jesus diz: ei, não. Olhe para você. Você está vivo ainda. Então, é você que está precisando se arrepender. Porque quem já morreu, já está no juízo. Já está na salvação ou na condenação. Nós que estamos vivos é que devemos nos ocupar
devemos refletir intensamente, perseverantemente, acerca da nossa própria salvação. E buscar viver uma vida que evidencie isso. Não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos, percebeu? Todos igualmente perecereis. Não, mas fulano é mais religioso. Jesus, e os fariseus? Jesus, e as meretrizes? E o pescador? E o pobre? E o rico? Não importa. Todo mundo precisa de arrependimento. Mas a pessoa tem uma vida tão dura, não está dizendo nada. Tem que se arrepender. A pessoa tem uma vida tão fácil, tem que se arrepender também. Então, essa ótica que nós temos, que algumas pessoas são merecedoras, né, porque é trabalhadora, porque faz isso, porque faz aquilo, é uma ótica mundana. Quem mede as coisas assim é o mundo. Nós, como cristãos, temos uma maneira de enxergar as coisas diferente. E deveríamos, pelo menos, enxergar diferente. Mas, infelizmente, a maioria dos cristãos parece que enxergam tudo como o mundo. Pelo menos, quando as suas bocas se abrem, é isso que sai. A gente vai conversar com alguns cristãos e a gente fica pensando assim, essa pessoa nunca leu a Bíblia. Versículo de número 4. Ou cuidais. Olha como Jesus fala. Ou cuidais. A ideia aqui é isso mesmo. A gente gosta de cuidar da vida dos outros, porque a gente não quer cuidar da nossa. É muito bom cuidar da vida dos outros, principalmente dos irmãos, sabia disso? Mas primeiro a gente tem que cuidar da nossa. Eu tenho que cuidar da minha vida, e aí eu cuidando da minha vida, eu estou apto para cuidar da vida do meu irmão, que pode estar precisando da minha ajuda. Inclusive foi o que Jesus ensinou quando ele disse: olhe, você que vê o cisco no olho do irmão, tira primeiro a trave do teu. Irmãos, quem já teve cisco no olho? Incomoda ou não incomoda? Aí você vem e fala, abre o olho. Né? Aí a pessoa fecha. Aí você finge que não vai soprar, agora lá. Aí você sopra, aí sai o cisco, não é assim? Principalmente se for criança. Né? Então, incomoda o cisco. Mas eu não vou poder tirar o cisco do olho do meu irmão enquanto eu não tirar a trave, que é maior ainda. O que é maior? Uma trave, um pedaço de madeira grande ou um cisco? Uma trave. Mas o cisco incomoda. Então eu tiro primeiro a trave do meu olho, aí eu posso ajudar o meu irmão. Mas a filosofia dos crentes de hoje é o quê? Não se meta no meu problema, eu não se meto no seu problema. Cada um no seu problema. Não. Nós, como cristãos, carregamos as cargas uns dos outros, porque nós nos amamos, nós somos uma família. Então a gente vê o nosso irmão em erro, corrigimos com vara, açoite. Não, a gente corrige com espírito de brandura, sabendo que pode ser a gente no lugar dele amanhã. Não é assim? Então aqui no versículo 4, é impressionante como os irmãos aplicam na sua própria vida. Eu vejo isso. Sempre quando o meu irmão fala assim, oh, glória, a pessoa está falando de si mesmo. Né, irmão? Amém. É isso aí, amém. Ou cuidais que aqueles 18, olha, foram 18 pessoas. A ideia aqui é muito... Você vê como a Bíblia é muito parecida com a nossa realidade, é porque a gente não estuda ela, e a gente fica tratando a Bíblia como se fosse um livro antigo, assim, que a gente não entende direito. Irmãos, é como se esse fato que Jesus está dizendo é uma coisa que saiu no jornal. Então, acho que foi mês passado, teve um desastre em Petrópolis, não foi isso? E morreram centenas de pessoas. Então, aqui é o que Jesus está dizendo, é como se fosse um jornal da época. Jesus está dizendo, você lembra daqueles 18 que morreram quando caiu a torre? Era algo que todo mundo sabia, foi noticiado. E Jesus pega aquele fato e usa para mostrar para aquelas pessoas a necessidade de cada um de nós pensarmos a respeito da nossa morte. Um dia a gente vai morrer. E a gente só pode ir
para 2 lugares. Hoje eu li um texto de Spurgeon, um texto pequenininho, e eu fiquei assustado. Eu coloquei até no Facebook, coloquei no WhatsApp, coloquei no Facebook pela manhã, no WhatsApp agora à noite, e eu fiquei muito assustado com aquilo em relação à minha própria vida. Spurgeon, ele está numa pregação, ele fala sobre um incrédulo, né, que vai conversar com um crente, diz: vem cá, você é crente? Aí a pessoa: sou crente. E você acredita que se eu não depositar minha fé em Cristo Jesus, eu vou para o inferno? Aí a pessoa diz: acredito. Não, você não acredita. Aí o crente diz: eu acredito. Aí o incrédulo diz: você não acredita, porque não é possível, você sabendo que eu vou para o inferno, me vê todo dia e nunca me avisou. Você é a pessoa mais perversa e desumana que eu já vi. Já imaginou? Você já se enxergou desse jeito? Eu me enxerguei. A gente sabe que um monte de gente que a gente viu hoje vai para o inferno. A gente deu bom dia, boa tarde, boa noite. E se a pessoa morresse, que bom dia, boa tarde, boa noite ela teria? A gente se relaciona com pessoas, às vezes, de condição, a gente não vai falar disso. Por quê? Isso é doido? Eu vou perder minha venda? Eu vou perder minha gorjeta? Eu vou perder meu emprego? Se eu confrontar, imagina se eu chegar para o meu patrão e dizer que é céu e inferno e que ele está indo para o inferno porque ele não crê em Cristo Jesus, ele vai me demitir. Mas, irmãos, é isso que é evangelismo. Evangelismo não é Jesus te ama, como essa geração. Não é esses pastorizinhos do YouTube, das mídias sociais, que falam essas coisinhas e que tem milhões de seguidores. Evangelismo é: ô meu irmão, Jesus morreu pelo pecado daqueles que creem. Se você não crê nele, você vai morrer, como todo mundo morre, e vai para o inferno. Então se arrependa enquanto é tempo e se volte para Cristo, na prática de boas obras que ele ensina o seu arrependimento. Isso é evangelismo. Evangelismo não é o que a gente vê na televisão. Evangelismo é mostrar para as pessoas o pecado, a justiça e o juízo. Simples assim. Poucas palavras. Mas por que a gente às vezes faz uma volta e não fala nada? Porque a gente tem vergonha do Evangelho. Você sabe como começou a carta de Romanos? Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Mas como é que a gente vai pregar o Evangelho se a gente tem vergonha dele? A gente vai fazer, se Deus permitir, um evangelismo no Alto das Pompas no final do mês, e a gente vai falar o que para as pessoas? Oba, oba? Olha todo mundo aqui, vocês que gostam de fazer farra, de beber, de fazer disso ou daquilo, vocês que são da religião errada, que pula, grita, roda, faz isso e aquilo, que acha que tem o Espírito Santo mais que todo mundo. É todo mundo de Deus, viu? E Jesus vai abençoar todo mundo que mora aqui nesse bairro, porque Jesus é bom. É isso que a gente vai falar. E todos os políticos que se lançarem a candidato vão vencer nessas eleições. Amém? A gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar que aquelas pessoas que estão lá precisam se arrepender. Porque se não se arrependerem, todos de igual modo perecerão. Esse princípio está em todo o Evangelho. Está em todo o Novo Testamento, está em toda a Bíblia. Você vê lá em 2 Crônicas 7:14, Salomão está inaugurando o templo, o primeiro ainda, viu? Que seria destruído, e depois seria construído outro, e depois seria destruído de novo. Mas Salomão está inaugurando o primeiro templo, e Deus já está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender, eu ouvirei. Desde aquela época. Desde Gênesis, a gente ouve falar de arrependimento. Mas parece que os evangélicos se esqueceram disso, os evangélicos têm se esquecido desse detalhe. Para essas pessoas isso é um detalhe. Não, isso é o elemento chave. Então aqui ele coloca: cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém. E aqui é importante, Jesus pega as duas principais localidades que normalmente viviam em conflito. Acontece muito isso no Brasil. Você vai ver, se você for viajar para o Sudeste, você vai ver que o pessoal do Sudeste tem muito preconceito com o nordestino.
E no Brasil tem essa questão, essa divisão. Acontecia naquela época, o pessoal de Jerusalém tinha preconceito com os galileus. Acreditavam que os galileus eram pessoas que não tinham cultura, pessoas que não tinham condição, até porque a galera era mais pobre, pessoas que vinham da pesca, estavam longe, né, do centro da religião, do centro de onde tinha o dinheiro, que era Jerusalém. Mas Jesus pega Jerusalém, que é a parte central, que a gente chamava naquela época de Judeia, e a Galileia, e ele diz, ó, todo mundo está no mesmo nível, está todo mundo no mesmo padrão, precisando fazer as mesmas coisas, qual seja o arrependimento. Cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém, como se a gente se perguntasse, esse pessoal de Petrópolis, que teve a terra, né, que desmoronou lá, a chuva, né, que fez com que a terra descesse e matou tantas pessoas. Será que essas pessoas são mais pecadoras do que outras? Teve há uns anos atrás um desastre de avião. Sempre tem desastre de avião, aí os jornalistas procuram aqueles fatos, né? Fulano que ia embarcar e não embarcou. Sempre tem isso. A pessoa chegou atrasado e por isso não pôde entrar no avião, porque se ele tivesse entrado no avião, tinha caído e tinha morrido. Então aquela pessoa que morreu, será que é mais culpado daquela do que aquela que não morreu e sobreviveu? Então Deus assim Deus é bom, Deus sabia que aquela pessoa era boa, ele disse, não vou matar você é gente boa, aí fica aqui, foi isso? Mas é assim que a gente pensa. A gente pensa que a matemática de Deus é assim. Não, essa é a nossa matemática que está toda errada. Então aqui ele diz, cuidado. Versículo 5, não eram. Ele dá logo a resposta, não eram. Eu vos afirmo. Perceba, Jesus está dando uma ênfase para que aquelas pessoas caíssem em si, para que elas entendessem, para que elas levassem em consideração o quê? Que a maneira como elas tinham aprendido desde a infância estava errada. Porque o judaísmo ensinava isso aqui. Que se você fizer, que quando tinha algum desastre, é porque a pessoa era pecadora. Uma coisa que vai esclarecer, quando os discípulos de Jesus viram um homem cego de nascença, lá no Evangelho de João, a primeira coisa que perguntaram a Jesus foi o quê? Quem pecou? Nem perguntaram se pecou. Quem pecou foi o pai ou foi ele? Agora eu pergunto, como é que a pessoa peca no ventre da mãe? Não, foi porque deu um chute, não deixaram a mãe dormir. Chutava noite e dia, ficava lá, ó, assim, era um bebê no ventre muito rebelde, pecador, nasceu cego, que ele era ruim desde o ventre. Imagine, você pensar isso. Não, nasceu assim porque o pai e a mãe pecador. O pai e a mãe fizeram um monte de coisa errada, e nasceu desse jeito. Jesus disse, não foi nem por causa do pecado, não é porque eles não eram pecadores, todos eram pecadores. O filho pecador, a mãe pecadora, pai pecador. Mas por que nasceu cego? Ele nasceu cego para que a glória de Deus se manifestasse, porque Jesus ia curar ele. E ele ia acreditar. E ele ia, inclusive, falar da fé em Cristo diante do Sinédrio de maneira mais corajosa do que os próprios apóstolos, que correram. Mas ele foi colocado diante do Sinédrio, podia ser morto. Ele disse, não, eu creio em Jesus. Uma coisa eu sei, vocês estão dizendo aí que ele é pecador, para mim ele é homem de Deus. Porque ele não entendia ainda a respeito do Messias, de Cristo. Depois Jesus vai para eles, olha, eu sou o Messias, ele crê. E os discípulos, os apóstolos, correram. Ele ainda diz mais, Deus não ouve o pecador. Tá vendo? Aí, ceguinho foi curado, está aqui com a gente. Deus não ouve o pecador, aí tá certo, meu filho. Exato. Você cheio de pecado. E isso, o Sinédrio fica o quê? Indignado, porque aqueles homens tinham essa visão, que eles eram santos, e que porque ele era cego, ele era cheio de pecado. Ele nasceu cego, cheio de pecado. Né? Então, exatamente, irmão. E aqui ele fala, não eram, eu vos afirmo, mas se não se vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E o problema aqui não é o fato do irmão Paulinho fazer o nosso enterro. O problema aqui é a mais grave. O perecer aqui de Jesus está lá
em Apocalipse 20. Vamos lá rapidinho, a gente já está concluindo. Não? Já, sim. Hoje a gente teve um louvor tão maravilhoso. Foi bênção. Apocalipse 20. Versículo 15. Apocalipse 20, 15. Eu quero que você grife e depois eu quero que você escreva esse versículo e bote na geladeira de casa. Quem não tem geladeira, bota na porta. Quem não tem porta, bota na parede. Quem não tem parede, escreve e coloca na mão. Né? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Versículo 15. Mas o que é esse lago de fogo? O versículo 14 diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Agora vamos ler de novo o 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Essa é a morte que a gente não quer. A primeira morte, se a gente é crente, é bênção. Felizes são aqueles que desde já morrem no Senhor, porque descansarão das suas dores, descansarão das suas labutas. Se você é crente e hoje você tiver dormir e não acordar, quando você abrir o olho, já pensou? Está dormindo, abriu o olho, faz coisa diferente, até o ar está melhor. Já pensou que bênção? O irmão pode fazer seu enterro, vai cantar uma música bonita, mas você vai estar no céu, você nem vai ver isso. Os irmãos vão se emocionar, vão dizer, oh meu Deus, como essa pessoa, né? As pessoas falavam mal de você, vão falar bem. É quando alguém morre, né? Quando a pessoa morre, fica todo mundo bem. O filho estava brigado com o pai há 50 anos. Aí o pai morreu, oh meu pai que eu amava tanto. Você tem 50 anos para o seu pai. A última vez que seu pai era um monstro, não prestava para nada, agora você ama seu pai. Você já viu no enterro? Todo mundo ama aquela pessoa que morreu. Aí você pega, se você retroceder assim 6 meses, você diz, poxa, há 6 meses atrás estava todo mundo brigado. Essa pessoa, agora, melhores. Principalmente se tiver que receber uma herança. Aí ama. Você pode ver que no enterro o que chora mais é o que tem mais dinheiro a receber da herança, né? Do espólio de bens. É a triste realidade de um mundo caído, de um mundo corrupto. Então aqui, irmãos, eu quero concluir já, mas eu gostaria de trazer aos irmãos algumas anotações acerca do arrependimento, porque a gente traz o arrependimento como algo muito parecido com o remorso. Aí às vezes você vai conversar com uma pessoa que não se arrependeu, e a pessoa diz, eu estou tão arrependido. É como, por exemplo, vamos imaginar que você está conversando com um amigo seu que ele tem uma profissão bastante conhecida, chamado ladrão. Alguém conhece a sua profissão? Ele é ladrão, ele faz o corre. Né? Ele tem essa profissão. Ele pega o instrumento de trabalho dele, é um revólver. Ele usa uma máscara, né? Não a máscara para ter aquelas máscaras mesmo, né? Para não ser identificado. E ele rouba as pessoas, que é o furto mediante violência, né? O roubo qualificado. Então é a profissão dele. Aí o irmão Reginho conhece essa pessoa. Ô irmão, está fazendo essas coisas de errado, pare com isso. Isso vai trazer consequências não só nessa vida, mas principalmente no porvir para você. Então, se arrependa. Hoje, é isso mesmo. Preciso me arrepender. Ou eu estou arrependido. Aí no outro dia de manhã, Reginho encontra ele com um instrumento de trabalho. O revólver e a máscara. Você vai falar, estou arrependido, mas sabe como é? Está precisando de feijão, de carne, eu vou fazer um corre aí. Mas já me arrependi. Já conversei com Deus, estou arrependido. Como assim? É como uma pessoa que diz, estou arrependido de adulterar, mas continua mantendo um relacionamento com a amante. Não, estou totalmente arrependido do adultério. Mas assim, eu tenho minha amante. Mas se Deus quiser que eu não tenha mais amante, aí Ele bota no meu coração terminar com ela. Mas eu estou arrependido do adultério. Não está. E ainda diz, o demônio do adultério. Demônio de adultério? Onde é que tem isso na Bíblia? Demônio do roubo? Não, meu filho, isso é pecado.
E pecado não precisa de libertação, precisa de arrependimento. E aqui eu trouxe para os irmãos, a gente podia falar sobre outras evidências, mas aqui existem 4. E eu queria falar sobre essas 4 de maneira bem sucinta, para que a gente saísse daqui entendendo um pouco mais sobre esse arrependimento indispensável para a nossa salvação. Esse arrependimento que é a evidência indispensável que nós fomos alcançados pela graça. A primeira coisa que o arrependimento faz é que a gente reconheça o pecado. E eu vou mostrar isso para vocês no ladrão da cruz. Ele estava lá e assim como outro ladrão, livra-te a ti mesmo e a gente também. Em algum momento entre a crucificação e a morte de Jesus, ele vira para Jesus, ele vira primeiro para o outro amigo dele, né? E diz, olha, nós somos culpados. Nós merecemos estar aqui nessa cruz. Isso é reconhecimento. O que foi que Zaqueu fez? Eu sou um ladrão. Eu tirei dinheiro das pessoas. Eu cobrei mais do que deveria. Ele reconheceu. A gente reconheceu o nosso pecado. E isso começa no íntimo. O arrependimento, ele não é de fora para dentro. Ele é de dentro para fora. Então ele começa no íntimo. Segundo lugar, não basta você reconhecer o pecado, porque se você for ver, homens ímpios reconheceram o pecado, como Saul, como Acabe. Reis ímpios, homens completamente diabólicos, eles reconheceram que fizeram coisas erradas, mas eles não ficavam tristes com o pecado. A segunda evidência do arrependimento é a tristeza. Davi diz que é o abatimento da alma. Davi chegava a dizer, os meus ossos gemem, tremem. Davi sentia dores nos ossos. Ali não era juízo de Deus, não. Ali era tristeza. Porque ele havia pecado. Ele havia pecado. Davi, ele pecou gravemente, mas ele se arrependeu. O apóstolo Pedro pecou gravemente e depois ele chorou amargamente, a ponto de ficar tão triste, que ele nem se achava mais discípulo. Então, o arrependimento, ele tem que ter essa marca. Por isso que sempre que a gente fala de avivamento, é tão louco isso, né? É tão insano, porque o avivamento na Bíblia, ele é muito mais ligado ao choro do que ao riso. Mas se você for, entre aspas, né, num culto de avivamento na nossa geração, é todo mundo o quê? Gritando, pulando, sorrindo, porque é uma igreja avivada. Ela pula, ela grita, ela sorri, ela sabe, fala de Deus nas alturas. Não, avivamento fala de choro. Você vai sorrir depois de chorar. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quando você for consolado por conta dessa tristeza, aí você tem motivo para se alegrar. Antes não. Pular essa etapa significa que você nunca foi regenerado. Então você vai encontrar pessoas que usam a graça como justificativa para uma vida pecaminosa e nunca vão sentir tristeza pelo pecado. Vão dizer isso: por que eu vou ter tristeza pelo pecado se Jesus já morreu por ele? Então eu posso pecar, eu não tenho problema nenhum com o meu pecado, porque Jesus já morreu por ele. Eu tenho outros problemas, como dinheiro, como saúde, mas meu pecado é tranquilo. Jesus morreu por ele, não tenho nenhuma tristeza, fiz isso e faço mesmo. Não, essa pessoa nunca foi alcançada pela graça. Porque lá em Ezequiel, eu não vou abrir para que a gente não se delongue, mas em Ezequiel, o coração novo faz que a gente tenha nojo das nossas antigas ações. A gente olha para uma coisa de errado e tem nojo. O que a gente sentia alegria antes? A gente tem nojo. A gente se entristece. A gente se envergonha. Mas a gente não se envergonha como aquele que esconde o pecado embaixo do tapete. A gente se envergonha diante de Deus. Mas a gente deixa bem claro quem somos. E aqui o terceiro passo do pecado, da confissão, do arrependimento, é a confissão de pecado. Que
hoje em dia praticamente desapareceu. Porque quando você às vezes repreende alguém, a pessoa diz, eu fiz isso, mas e você não fez também? E você não fez pior? E você está falando que é de mim, que você faz isso, isso e isso? Você vê, a pessoa até reconhece que fez, não tem tristeza e ainda não confessa. Ela prefere acusar os outros em relação a outros fatos. Mas a confissão fala, eu pequei. Eu pequei contra o Senhor. Não foi o que Davi falou? Eu pequei. Eu sei, Senhor, eu pequei. Fui eu mesmo. Então, quando você quer esconder o seu pecado, e é tão triste porque a gente vê tanto isso na igreja hoje. Pessoas que são exortadas, pessoas que às vezes o pecado é público. E essa pessoa mente, essa pessoa esconde, dissimula. Você fala, que é isso? Será que se até eu já vi, imagine Deus. Então, a atitude do cristão é confissão. Eu acho tão maravilhoso, as pessoas gostam às vezes, né, de falar mal de Davi. Ah, Davi fez assim. Mas quem faria como Davi? Quem falou do pecado de Davi foi ele. Natã repreendeu Davi a sós. Vocês sabiam disso? No palácio. Ele foi lá e repreendeu Davi. Ele não pregou para só o rei de vocês. Ele fez isso, isso e isso. Natã não fez isso não. Natã foi lá com Davi e disse, ó Davi, você fez isso, isso e isso. E Davi se arrependeu tanto que ele foi para a praça e disse, eu fiz isso, isso e isso. Mas pastor, na minha Bíblia não diz que ele foi. Você nunca leu o Salmo? Salmo 51, Salmo 32. Foi Davi que escreveu falando do seu pecado. Davi não está falando do pecado de outra pessoa, não, está falando dele. Eu sou essa pessoa, eu fiz isso, me afastei de Deus, sofri, fiz algo louco. Um outro homem de Deus que pecou. E ele podia ter ficado só entre ele e Deus o pecado dele. Asaf. E ele escreveu o Salmo 73. E ele fala, eu estava como um bruto irracional. Eu estava parecendo um animal, achando que o ímpio é que é feliz. Olha como eu estava maluco. Não foi outra pessoa que falou do pecado de Asaf, não, foi ele. E ele confessou para as pessoas. E hoje em dia, a gente tem o Salmo 73, para nós que somos cristãos, aprendermos a lidar com a prosperidade do ímpio. A gente olha às vezes para a prosperidade do ímpio, principalmente na nossa geração que tem televisão, internet. Então você vê, fulano ganhou não sei quantos milhões, fulano fez isso, fulano assinou um contrato disso. Rapaz, essa pessoa fica assim, fica assado, não tem nada de errado, e a gente é só dificuldade. Você já leu o Salmo 73? Devia. É a confissão de um pecador. O autor desse salmo, ele confessou um pecado. O pecado de achar que Deus é bom para com os ímpios. Ele disse, é uma loucura. Deus é bom para com o seu povo. Ele é bom para com o seu povo. Ele está levando e preparando, ele está preparando e levando o seu povo para o céu. Os ímpios estão sendo preparados para o juízo eterno, para a perdição eterna. Então, quando você tem noção disso, você não se envergonha de confessar o seu pecado. Você fala, porque você sabe que quando você confessa um pecado, sim, de maneira sincera, você está glorificando a Cristo. Como o apóstolo Paulo tantas vezes fez, eu sou pecador. E a graça de Deus se manifestou salvadora na minha vida. Porque eu persegui a igreja de Cristo, mas ele escolheu me salvar. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi para lugares onde ninguém sabia do passado dele. Ele foi criado, né, naquela região ali de Tarso, depois ele passava muito tempo em Jerusalém, mas ele vai lá para a Europa, ele vai para a Grécia, e ele chega em cidades onde ninguém sabia do seu passado. Ele podia simplesmente dizer, sou crente, não falar do seu passado. Eu persegui a igreja de Cristo. Paulo, você fez isso? Fiz. E Cristo me salvou. Olha que coisa. A gente não esconde o pecado, a gente confessa. Mas você vê que a maioria das pessoas que saem de uma igreja bíblica
é porque quer esconder pecado. É porque não quer uma vida transparente. Não quer uma vida na luz. Quer viver ainda em trevas. Por isso que o povo rejeitou a Cristo. Porque eles viviam em trevas. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. E finalmente, concluindo aqui já, o quarto passo do pecado é o abandono. Não tem sentido você dizer que se arrependeu e continuar na prática do que você disse arrepender. Pastor, mas eu me arrependi de algo, e aí passou um tempo, eu não consegui e caí de novo, cometi de novo aquele ato. Você lutou contra ele? Lutei, pastor, mas teve um dia que eu não vigiei e caí. Significa que eu não me arrependi? Nesse caso, não. O cristão, ele está sempre lutando contra o pecado, e às vezes ele perde. Daí o arrependimento. Então, o fato de você ter se arrependido de algo não diz que você nunca mais vai fazer aquilo, mas diz que nunca mais você vai ter prazer naquilo e nem vai ter vontade de fazer aquilo. Se você fizer, vai ser por falta de vigilância, falta de oração. Como diz a palavra, se não vigiar e não orar, a gente vai cair. E, pastor, mas aí parece que fica fácil, né? A pessoa diz que se arrependeu, passa um tempo, comete de novo. Se for filho de Deus e o arrependimento foi verdadeiro e ele pecou de novo, pode ter certeza que tem açoite para o nosso próprio bem. O Papai do céu bate. Ele não bate em quem não é filho dele, não. Ele bate nos filhos para aprender a não fazer mais. Por isso que em Hebreus 12 diz o quê? Não ache ruim quando você é corrigido por Deus. E a correção fala nesse sentido, de uma pessoa que, sabendo que não devia fazer mais aquilo, ela não vigia, ela perde o controle, ela pratica o erro, e aí ela, que é um filho, ela vai ser repreendida, e ela vai ser repreendida de acordo com o que o seu pecado pede. Se a pessoa insiste em fazer algo que não deve, ela vai ser repreendida severamente. Mas o cristão verdadeiro não tem mais prazer naquilo. Mas ele, às vezes, por uma fraqueza, ele pode cair e ele vai ser corrigido, e ele vai ser corrigido severamente. Mas no seu íntimo, ele já abandonou aquele pecado. Então, isso é arrependimento. É esse arrependimento que Jesus está falando aqui. É um arrependimento que gera frutos. É um arrependimento que muda a vida de uma pessoa. Nos dizeres do apóstolo Paulo, aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe e tenha com o que acudir o necessitado. Então o arrependimento não é só o fato da gente deixar de fazer o mal, mas é a gente começar a fazer o bem. O arrependimento, inevitavelmente, vai trazer essa mudança de vida. Eu não faço mais o mal, eu vivo na prática do bem. Se eu tropeçar, se eu falhar, eu vou me arrepender, confessar o meu pecado e vou continuar a minha jornada. Mas eu não quero mais cair. Eu não sinto prazer em estar caído. Eu não sinto prazer mais nas coisas que antes eu sentia. Eu sou uma nova criatura. Eu quero agradar a Deus. Muitas vezes eu não consigo, mas eu estou tentando, eu estou me esforçando, eu estou agonizando para conseguir agradar o meu Senhor, que eu tanto amo. Então o arrependimento fala dessa mudança de relacionamento com Jesus. Eu amo Jesus. E por conta disso eu quero agradá-lo, mais do que a qualquer pessoa. E quando eu peco, e é isso que muitos cristãos não entendem. E quando eu peco, eu não estou fazendo mal à pessoa. Uma vez eu vi uma entrevista, foi até num vídeo que falava a respeito de visão em relação à morte, de um pastor chamado Marcos Salles. Esse vídeo é até muito bom. E ele coloca um documentário daquele cantor famoso de samba, Zeca Pagodinho. E aí ele fala um monte de bobagem. Diz ele que é espírita, mas tem medo de fantasma. Umas coisas loucas assim. Mas não é o caso. Mas uma coisa que ele fala, ele
diz exatamente a respeito dessa questão de você de pecar. E ele falou: eu peco muito, mas eu não peco contra os outros, eu peco contra mim. Então, na visão do mundo, e o incrível que pareça, tem cristão que pensa isso. Sim, eu faço muita coisa de errado, mas não é nada para machucar ninguém. Eu faço coisa de errado assim na minha própria vida, assim, bobagem contra mim mesmo. Não, o pecado não é contra a pessoa, o pecado é contra Deus. Perceba que a visão de um crente, e Davi nesse sentido é um exemplo, um paradigma. Quando ele foi repreendido por Natão, o que foi que ele disse? Eu pequei contra o Senhor. Porque o pecado, antes de qualquer coisa, eu matei alguém, você pecou contra a pessoa que você tirou a vida, você pecou contra os familiares daquela pessoa que você tirou a vida, mas antes de tudo você pecou contra Deus, porque Deus disse: não matarás. Deus disse: ame o seu próximo, e você odiou ele a ponto de matar, você pecou contra Deus. O pecado é contra Deus. Qualquer atitude pecaminosa é uma ofensa gravíssima contra um Deus santo. E porque a gente não tem essa visão de pecado, é que muitas vezes a gente é conivente com o pecado. A gente é permissivo com o pecado, principalmente com o nosso. Não, eu estou fazendo umas coisas de errado assim, mas nada de grave. Como assim nada de grave? Não tem essa questão do pecado grande e o pecado pequeno. Não, pecado é pecado. A diferença é que tem pecado para a morte, e esse pecado para a morte é o pecado sem arrependimento. E tem o pecado que é perdoado porque a pessoa se arrependeu e foi perdoada. Essa é a diferença. O pecado do que se arrepende e o pecado daquele que não se arrepende. Mas pecado é sempre uma ofensa contra Deus. E por isso, Jesus disse: o único remédio é o arrependimento. É o arrependimento, e um arrependimento sincero, e um arrependimento frutífero. Pastor, e arrependimento dá fruto? Claro. João Batista já dizia isso antes de Jesus começar a pregar. Glória a Deus. Produzam frutos dignos de arrependimento. Então a gente se arrependeu, amém. Eu me arrependi, Deus sabe que eu me arrependi. Deus tem que saber que você se arrependeu, e os outros também. Se só Deus sabe, provavelmente o seu arrependimento não é verdadeiro. Porque o arrependimento verdadeiro é como uma luz. Todo mundo vê. Todo mundo viu que a vida de Zaqueu mudou. Todo mundo viu que a vida de Maria Madalena mudou. Todo mundo viu que a vida de Pedro mudou. Todo mundo vê que a vida de um crente arrependido muda. O arrependimento que não pode ser visto, assim como a fé sem obras é morta, um arrependimento que não pode ser visto é um falso arrependimento. Glória a Deus. E é preciso que a gente reflita sobre isso, porque, como foi o título da nossa mensagem de hoje, arrependimento ou morte. Glória a Deus. Nas palavras do próprio Jesus, todos nós, se não nos arrependermos, de igual modo, pereceremos. Vamos orar? Amado Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez nos exortar, nos avisar acerca dos passos que devemos dar. Ó Senhor, nos ajuda a termos um arrependimento sincero. Muitas vezes ficamos com medo, Senhor, do que os outros vão pensar de nós, quando na verdade deveríamos estar muito mais com medo do que o Senhor pensa de nós, quando estamos vivendo vidas que não deveríamos mais estar vivendo. Por isso nos ajuda, Senhor, a evidenciar nossa salvação por meio da santificação. Ajuda-nos a sermos sal, luz. Ajuda-nos, Senhor, a termos como propósito cumprir os teus propósitos, seguir os teus decretos, Senhor. Que cada vez mais nós venhamos a diminuir e o Senhor cresça em nós. Ó Senhor Jesus, que a tua face, que o teu coração, que a tua mente
resplandeça em nós, Senhor, e através de nós. Ajuda-nos na nossa fé tão pequena, Senhor, a começar de mim. Ajuda-nos, Senhor, em meio às nossas inseguranças e receios, que muitas vezes nos fazem tropeçar, a ser prisioneiros da dúvida. Nós que já deveríamos estar brilhando pelos caminhos da fé. Por isso nos ajuda, Senhor, a andarmos pelas veredas da justiça, por amor ao Teu santo nome. Se algum de nós, Senhor, a começar de mim, temos algum pecado oculto, que venhamos a nos arrepender, Senhor, da maneira correta, confessar o nosso erro e abandoná-lo, Senhor. Não nos deixa viver nas sombras, mas que possamos, como filhos da luz, vivermos na luz, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, com a verdade, com a justiça, com o amor sincero, Senhor, para contigo, que nos libertará de todo medo. Ajuda-nos, Senhor, e nós, então, seremos ajudados e cumpriremos aquilo que devemos fazer. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e diga para você mesmo: sem arrependimento não há remissão de pecados.